na África determinou a repartição do continente entre as potências europeias no final do século XIX e início do século XX. Durante vários séculos, o continente foi explorado por colonizadores estrangeiros e até hoje sofre as consequências das intervenções de outrora. O primeiro momento de conquista do território africano da modernidade aconteceu com o grande avanço das grandes navegações. Inicialmente, Portugal e Espanha foram os colonizadores da África entre os séculos XV e XVII. Esta primeira fase é conhecida como colonialismo. Até o século XIX, a intervenção europeia esteve presente apenas no litoral do continente africano, com uma exploração especialmente marcada pelo tráfego negreiro, que acontecia no Oceano Atlântico. Mas com a ascensão de outras potências europeias, acirrou a corrida pelo domínio do continente e ampliou a exploração, adentrando no território. A entrada de novos países europeus no cenário de denominação do continente africano causou uma imensa fragmentação das comunidades e das culturas nativas. A exploração passou a ser guiada pelos interesses ligados às riquezas naturais, como ouro, cobre e diamantes, e pelas estrangeiras regiões localizadas próximas ao mar Mediterrâneo, visando os privilégios no comércio marítimo. O primeiro país europeu após Portugal e Espanha a invadir o continente africano foi a França, que devolveu sua conquista imperialista entre 1830 e 1857, na Argélia. Era apenas o começo de uma nova fase de exploração intensa da África. Os franceses prosseguiram a conquista, estabelecendo-se na Tunísia, na África Ocidental e na África Equatorial, sendo que o domínio que expandiu ainda até regiões como Madagascar e Marrocos. Em seguida, os franceses vieram os ingleses, os quais promoveram a conquista imperialista no Egito e o domínio do Canal de Suez. Os alemães vieram em seguida conquistando a África Oriental e Camarões, Togo e Namíbia, estes na parte ocidental do continente. Já atrasados, chegaram os italianos promovendo o domínio na Líbia, na Eritreia e na Somália. Os povos europeus tinham a grande supremacia no processo de conquista imperialista no continente africano. A capacidade de tais países, pelo crescimento conquistado ao longo dos séculos com base na exploração, era inegável e oferecia condições de enfrentamento com grandes poderes. As comunidades africanas, contudo, não deixavam de frequentar os europeus, e bem verdade que a derrota era quase inevitável. Mas o processo de dominação imperialista na África não foi tão fácil quanto se pode parecer. Já entre os países europeus, a disputa por territórios imperialistas no continente africano, onde se pudesse explorar as riquezas e estabelecer a influência ideológica, também foram motivos de atritos. As tensões entre as novas potências europeias foram crescendo gradativamente em simultaneidade com a intensificação do processo de dominação. O ambiente se tornou tão instável que a corrida pela conquista do continente africano e também do asiático foi um dos motivos para a eclosão da Primeira Guerra Mundial em 1914. A participação da França no processo de colonização do continente americano aconteceu tardiamente em relação às nações ibéricas. Esse atraso é usualmente vinculado à falta de interesse do próprio Estado em empreender um programa de expansão marítima e os constantes desentendimentos entre a coroa e a classe burguesa. Entre os séculos XVI e XVII, as tentativas de ocupação de áreas da colonização ibérica foram severamente repreendidas. Uma das primeiras expedições aconteceu durante o reinado de Francisco I, quando tentaram ocupar partes do Canadá e da Flórida. Foi somente nas terras canadenses que foi possível fixar algumas poucas colônias que sofreram com as dificuldades naturais da região e a falta de patrocínio do Estado. Paralelamente, desde os primeiros anos da colonização portuguesa, os franceses também chegaram ao litoral brasileiro com o intuito de contrabandear madeiras e plantas e animais. O domínio belga. O rei belga Leopoldo II estabeleceu seu domínio no território onde hoje é o Congo. Ele buscava explorar principalmente marfim e látex na região. A ocupação belga foi extremamente violenta
impondo os trabalhos forçados e severa punição aos povos nativos. A partir de então, os países que a chamada de República do Zaire passou a ser nomeada como República Democrática do Congo. Até hoje, o Congo enfrenta sérios desafios, não somente relacionados ao fortalecimento de suas instituições políticas, uma antiga crise econômica e as facções políticas rivais completam a formação desse quadro de difícil resolução. Os domínios ingleses. Os ingleses exerceram controle sobre regiões do Egito, do Sudão e do sul do continente africano. Seus interesses estavam ligados à produção de algodão egípcio. A região de Suez, ponto estratégico de acesso ao Oriente. Além das riquezas naturais, os ingleses exploraram as riquezas arqueológicas do Egito durante a ocupação inglesa. Muitos objetivos do tempo dos faraós foram saqueados e enviados para a Europa. As consequências do imperialismo na África. As investidas militares empreendidas pelas potências europeias dizimaram muitos povos africanos, mesmo exercendo forte resistência. A maioria dos povos africanos não possuíam os mesmos armamentos dos europeus, que por anos investiam em uma política militarista. Para exercer maior controle sobre a população africana, os europeus implantaram também a dominação cultural. Assim, idiomas, modo de se vestir, crenças religiosas e tradições tipicamente europeias foram difundidas de maneira autoritária aos africanos. Outro problema foi o estabelecimento de relações de trabalho extremamente injustas. Empresas vinculadas às potências imperialistas impunham aos moradores locais regime de trabalho com salários baixos e não lhes concediam direitos básicos. As fronteiras delimitadas com fronteiras de Berlim não levaram à consideração as diferenças étnicas existentes entre os povos africanos. Com isso, povos inimigos acabavam tendo que dividir o mesmo território, o que acabou gerando intensos conflitos internos, que perduraram ao longo dos anos. O imperialismo na Ásia levou à repartição do continente entre as várias potências europeias no final do século XIX e início do século XX. As instabilidades geradas pela corrida em busca de domínio de territórios no continente foi uma das causas da Primeira Grande Guerra Mundial. A influência e o domínio de países europeus na Ásia datam do início do processo das grandes navegações. Naquele momento, entre os séculos XV e XVI, Portugal e Espanha eram as grandes potências marítimas da Europa. Portugal, especialmente, foi quem manteve mais colônias e mais representativa presença no continente asiático. Os portugueses tinham suas possessões e explorações em localidades como Goa, Macau e Nagasaki. Naquele momento da história da humanidade, os países da Europa tinham especial atração pelo continente asiático, por conta dos lucros que o comércio de especiarias oferecia. Como Portugal foi o primeiro país a chegar à Ásia através de uma rota diferenciada da que ocorria no Mar Mediterrâneo, foi possível que se estabelecesse na região e intensificasse a exploração no local. Com o advento de novas potências europeias, outros países começaram a se lançar aos mares em busca de colônias. Até o século XIX, as relações entre Europa e Ásia se resumiam basicamente à exploração de especiarias realizada através dos portos asiáticos. As mudanças de postura em relação ao continente asiático começaram ainda no final do século XIX, com a maior atuação da Inglaterra no cenário de conquistas de territórios no planeta. Os ingleses promoveram uma série de conquistas na Índia, explorando o território com mais profundidade. Resistência ao imperialismo na Ásia.
Na Índia, houve uma grande resistência ao domínio inglês. Naquela época, a Inglaterra adotou diversas medidas que transformaram o dia a dia da população, influenciando inclusive os costumes tradicionais. Muitos indianos eram convocados para entrar para as forças do exército inglês e auxiliar na dominação imperialista, que recebia o apoio de parte da elite indiana. Esses soldados eram cipaios. Ao longo dos anos, foram recrutados milhares de cipaios para atuar na garantia dos interesses ingleses. Em 1857 e 1858, alguns cipaios se revoltaram contra os ingleses e atacaram as forças imperialistas. Mesmo sendo violentamente reprimidas, as revoltas representaram um importante ato de resistência contra o domínio estrangeiro. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, acelerou-se o processo de descolonização dos diversos países da África e da Ásia, que pertenciam aos impérios coloniais europeus. A descolonização afroasiática não foi um processo homogêneo, ocorrendo de duas maneiras, a pacífica e a violenta. No caso da via pacífica, a independência da colônia era realizada progressivamente pela metrópole, com a concessão da autonomia política administrativa, mantendo-se o controle econômico do novo país, criando dessa forma um novo tipo de dependência. As independências que ocorreram pela via da violência resultaram das intransigências das metrópoles em conceder autonomia às colônias. Surgiam as lutas à emancipação, geralmente vinculadas ao socialismo, que levaram ao cabo da independência. A descolonização desse continente resultou a dois fatores internos, que foi a luta dos movimentos nacionalistas afro-asiáticos que buscavam a independência política do seu povo. E os fatores externos, que foram o enfraquecimento da Europa do após-guerra, que tornou difícil a manutenção da dominação colonial na base da força e da violência. Além disso, a própria opinião pública europeia desenvolveu uma consciência anticolonialista que não aceitava que os países inimigos da opressão nazifascista mantivessem oprimidos o povo da África e da Ásia. A ideologia pan-africanista surgiu de um sentimento de solidariedade e consciência de uma origem comum entre os negros do Caribe e dos Estados Unidos. Ambos estavam envolvidos numa luta semelhante contra a violenta segregação racial. Essa solidariedade que marcou a segunda metade do século XIX propôs a união de todos os povos da África como forma de potencializar a voz do continente no contexto internacional. O termo pan-africanismo foi cunhado pela primeira vez por William, advogado negro de Trinidade, por ocasião de uma conferência de intelectuais negros realizada em Londres, em 1900. Williams levantava sua voz contra a expropriação das terras dos negros sul-africanos pelos europeus e conclamava o direito dos negros à sua própria personalidade. Essa reivindicação propiciou o surgimento de uma consciência africana que começou a se expressar a partir do primeiro Congresso Pan-Africano, organizado em Paris em 1919, sob a liderança de Du Bois. Naquela época, Du Bois profetizou que o racismo seria um problema central no século XX e reivindicou um código internacional que garantisse na África tropical o direito dos nativos, bem como um plano gradual que conduzisse à emancipação final das colônias. A China foi liderada por muitas dinastias ao longo dos anos. No século XIX, a dinastia Qing passou a sofrer com pressões dos países imperialistas para que integrasse a região às dinâmicas comerciais do Ocidente. Após conflitos militares causados principalmente pelo comércio de ópio, substância natural e anestésica que pode causar vício, a China teve que submeter às relações comerciais impostas pelos imperialistas. Com o crescimento da influência da China e da Rússia como alternativa à hegemonia estadunidense, tem sido cada vez mais levantada a possibilidade de um novo imperialismo por parte dessas duas potências.
O território filipino é formado por diversas ilhas do Oceano Pacífico que constituíram dominações espanholas ao longo de aproximadamente 300 anos. Após lutas de independência, as Filipinas adquiriram sua liberdade em relação aos espanhóis. Porém, no século XIX, a região passou a ser controlada pelos Estados Unidos, principalmente por ser um lugar estratégico para rotas de comércio com o Oriente. Indochina. A Indochina atualmente é uma região do Sudeste Asiático composta por 3 países. Eles são Laos, Camboja e Vietnã. No século XIX, a região foi ocupada pelos franceses que buscavam explorar seus recursos naturais para adquirir matéria-prima. A Oceania é um continente do Oceano Pacífico formado por ilhas que se localizam na área estratégica que liga Ásia e América. Os povos nativos da Oceania são conhecidos como aborígenes e se dividem em diversas etnias, como Marogi, Darugi e Chamorro. No século XIX, esses povos foram dominados pelas suas potências imperialistas.